Feliz sábado, queridos irmãos, que a paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo possa estar com vocês nesse dia. Nós estamos aqui gravando este vídeo para que você possa ficar com esta mensagem, poder assistir a hora que você desejar. Sabemos que hoje, naturalmente, estaríamos juntos na igreja, estaríamos louvando ao nosso Deus nos templos, diversos templos do nosso distrito, mas por conta do contexto atual, da pandemia, do isolamento social, temos que estar buscando a Deus em nossos lares, ouvindo mensagens como esta em algum vídeo, em alguma plataforma aí da rede social. Precisamos participar de lives, transmissões, para que possamos manter contato, manter o relacionamento e estar um pouco mais ligado a Deus. É bom saber que você, nesse momento que não está indo à igreja, não está tendo comunhão com os irmãos através dos cultos, você no seu lar, com a sua família, você está buscando ao Senhor. Vamos saber que a sua fé está fortalecida no Senhor. Esses são os meus votos, esses são as minhas orações, para que o povo do Senhor, para que cada irmão da nossa igreja tenha a fé fortalecida, tenha o coração cada vez mais firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, que a paz possa estar com vocês nesse momento. E eu quero trazer uma breve mensagem para você agora. Ainda estamos, como eu disse, impossibilitados de estar indo à igreja, mas não significa que a mensagem do Senhor não possa ir até você nesse momento. Então, junto comigo, vamos buscar ao Senhor agora. Vamos pedir para que Ele possa nos auxiliar no estudo da palavra do Senhor nesse momento. E é isso que eu quero fazer com você, nos momentos que temos aqui, estudar a palavra, e que você, aonde estiver, possa ter a sua Bíblia na mão e possa me acompanhar no estudo de hoje, tá certo? Como você está? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e pedir a bênção do Senhor para o estudo da palavra dessa manhã. Oremos. Querido Pai, te agradecemos pelo sábado, o lindo sábado que nos dá. Agradecemos pela vida, agradecemos a Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle da história, no controle deste mundo, no controle da nossa vida. O Senhor é soberano sobre todos nós. Não importa a situação que vivamos, o Senhor permanece no controle da nossa vida e no controle também da história. Que essa mensagem seja confortadora para todos nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos? Portanto, vamos estudar a palavra do Senhor. Mas deixe-me dizer uma coisa que para mim tem sido uma experiência, tem sido um aprendizado nesse contexto, e eu busco sempre trazer a minha memória. E eu já falei na oração, isso que me traz esperança. Sabe o que é que me traz esperança nesse momento? Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é bom saber disso, queridos irmãos? Quando nós olhamos os noticiários, olhamos as situações que estão acontecendo no mundo inteiro, nos perguntamos, meu Deus, para onde vamos com todo esse pânico, com toda essa situação? E às vezes parece que quando uma situação dessa chega à nossa vida, ao nosso redor, parece que as coisas estão fora do controle. Parece que o mundo está caminhando para o total desespero, angústia. E talvez essa primeira frase, essa última frase talvez seja verdadeira. De fato, o mundo está caminhando para o seu completo descontrole. Mas a história nos mostra, a Bíblia nos mostra, e as profecias também nos mostram que, apesar do mundo muitas vezes estar caminhando para aquilo que talvez eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não é o plano de Deus, ainda assim, em meio a todo o caos, Deus está no controle. Deus cria também no meio do caos. Deus transforma e Deus muda vidas, ainda assim, no meio do caos. Deus está no controle. Talvez essa afirmação, nesse momento, não faça tanto impacto na sua vida.
Mas é bem verdade que quando uma situação como essa chega à nossa vida, quando a morte, quando a falta de emprego, quando as privações de alimento, as dificuldades financeiras batem à nossa porta, nós somos tentados a pensar: Senhor, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu que busco ao Senhor, eu que ando na tua presença e essas situações estão acontecendo comigo, Senhor, será que o Senhor não está no controle da minha vida? Questionamentos como esse podem acontecer com todo verdadeiro cristão. Talvez tenha acontecido com você também, mas é importante saber, queridos irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe o que confortava Jó, eu imagino? Era saber que essa foi a angústia de Jó, mas também, por outro lado, foi a certeza de Jó. Meio a tanto sofrimento que ele estava passando, meio a tanta angústia que ele estava vivendo, Jó entendia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Não era Satanás que tinha a primazia na vida dele. Apesar de Satanás estar provocando todo aquele sofrimento, ele sabia: Deus estava no controle da vida dele. Deus estava. E é isso que nós precisamos saber, queridos irmãos. Deus está no controle da tua vida. A tua vida está nas mãos de Deus. E não importa o que esteja acontecendo, nunca duvide que Deus está no controle da tua vida. Nunca duvide. Mesmo quando a morte vier, ou os problemas vierem, as tentações vierem, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor forem completamente desfavoráveis, saiba, Deus está no controle. As profecias são maravilhosas por isso, porque mostra o futuro, e o futuro revela que Deus é vencedor. Que na história deste mundo, na história do grande conflito, já há um vencedor. Não precisamos chegar ao final para saber quem vencerá, porque aqui, nesse momento, vivendo a história, sabemos que quem vai vencer nesse grande conflito, ou quem já venceu, é o nosso Senhor Jesus. E graças a Deus que você está do lado certo, do lado vencedor da história, do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pensando nisso, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Atos, Atos capítulo 12. Abra sua Bíblia no livro de Atos. É importante nós olharmos novamente para a igreja cristã, a igreja recém-nascida, a igreja que saiu para pregar com todo o entusiasmo logo após a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, a igreja recém-inaugurada, e percebeu quanto eles foram abençoados, estiveram na presença de Deus, mas que mesmo estando com o Espírito Santo ou batizados com o Espírito, não estiveram isentos das perseguições, das provações e das dificuldades. É isso que é importante saber, porque mesmo estando batizados com o Espírito, cheio do Espírito para pregar o Evangelho, queridos irmãos, você pode estar assim, você não está isento das tribulações que esse mundo nos causa. Veja só o que está aqui no livro de Atos. Eu gostaria de ler pelo menos parte dessa história do livro de Atos, e quero me deter um pouco em apenas algumas coisas aqui nesse livro, nesse relato, apenas alguns detalhes. Mas vamos ler juntos essa parte e essa história. É fascinante, é maravilhosa essa história. Veja aqui o que está no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, que alguns dizem que deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque de fato tudo o que acontece porque o Espírito de Deus está com os apóstolos. Mas vamos ler. Diz assim o verso 1 em diante: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão do Senhor. Vendo ser isto agradável aos judeus,
prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhes o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. Então, verso 9: então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia, por meio do anjo, parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus por esse fascinante milagre de libertação das cadeias. Você percebeu aqui o que o texto nos mostra? Aparentemente, quando nós lemos esse verso, somos tentados a olhar para o milagre da libertação de Pedro, olhar para as coisas que aconteceu aqui com Pedro, para o anjo que veio, que soltou as correntes, que libertou Pedro, que ele foi levado de volta às ruas, libertando a despeito da expectativa, dos planos dos judeus, de Herodes, toda aquela turba que tensionavam matá-lo. A despeito dos planos deles, Deus tinha um plano para a vida de Pedro, porque a vida do servo de Deus estão sob o controle de Deus. Estão sob o controle de Deus. Essa é a nossa tendência, olhar para esse milagre. Mas eu gostaria de, antes de olhar para esse milagre, perguntar a você, perguntar a nós, o porquê que este mesmo milagre, esta mesma libertação, esse mesmo anjo poderoso que foi libertar Pedro da prisão, não foi libertar também Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, considerado um dos líderes da igreja cristã na época, ou se não o líder maior da igreja na época, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo não enviou um anjo, a um Deus envia um anjo para libertar, a outro Deus permitiu que ele assim fosse morto nas mãos dos inimigos de Herodes. É essa a questão que precisamos entender nesse momento. Neste verso é importante você compreender, queridos irmãos, o que Deus tensionava com cada um deles. A um, Tiago, foi deixado morrer. A outro, Pedro, foi libertado poderosamente. Como entender esses dois modos de tratamento? Como entender a justiça de Deus diante dessa situação? Será que Deus aqui estava fazendo algum tipo de acepção de pessoa? Claro que não, porque nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoa. Deus amava Pedro tanto quanto amava a Tiago. Deus ama você tanto quanto ama a mim. Deus protege tanto a você quanto protege a mim também. Mas eu pergunto, por que um foi deixado a morrer e o outro foi liberto de forma tão poderosa? Deus interveio de forma tão milagrosa. Por que isso acontece? E como entender essa situação? Olha, queridos irmãos, sobre a justiça, eu tenho um exemplo para nos fazer entender o que eu ou você pode imaginar como sendo algo justo da parte de Deus. Porque quando nós olhamos dois apóstolos, Tiago, o líder maior,
Pedro também fazia parte dessa liderança da igreja. Mas a um foi dado um tipo de livramento, a outro foi deixado morrer. E nos perguntamos, será que Deus tem sido justo ou foi justo nessa situação? Porque nós entendemos, pelo menos eu entendia, que justiça era retribuir ou é dar a cada um de forma igualitária. Ou seja, é não fazer acepção de pessoas, é Deus tratar você do mesmo jeito que trata a mim. Para mim isso era justiça, isso era um modo justo pelo qual Deus deveria tratar todos nós. E isso me vinha da minha criação, claro, né? E eu tenho um exemplo, eu gostaria de trazer para vocês, que lá em casa, é um exemplo de justiça. Minha mãe, quando ia separar algumas coisas para os filhos, né? Como eu disse, como vocês devem saber, na verdade, eu vim de uma família muito carente. E chegava tarde, a gente muitas vezes procurava alguma coisa para comer, né? Naquele momento da tarde, como vocês conhecem, que é o momento da merenda, a gente procurava alguma coisa e às vezes, ou muitas vezes, não tinha nada. Mas em alguns dias do mês, minha mãe, ela tinha algum dinheiro e então resolvia, queridos, comprar a merenda para nós, aquilo que nós gostávamos mais, né? E o que nós gostávamos mais de merendar à tarde? Era iogurte. Talvez hoje para você seja uma coisa tão simples, mas para nós naquela época era fascinante, era o que nós adorávamos, gostávamos, era algo fascinante para nós. Então a minha mãe buscava comprar então iogurte com pão e trazia para nós. E era uma briga para quem iria tomar mais do iogurte. Só que para evitar a briga, para evitar essa situação, o que minha mãe fazia? Ela pegava 3 copos iguais. E eu até hoje não entendi capacidade, as mães têm essa capacidade, né? Minha mãe pegava um iogurte e conseguia, queridos irmãos, colocar milimetricamente a mesma porção em cada copo. A gente comparava os copos para ver qual deles tinha mais, para tentar pegar o que tinha mais, e percebíamos que entre os 3 irmãos não tinham como fazer isso, porque todos os copos estavam milimetricamente iguais, e assim todos nós bebíamos a mesma quantidade e achávamos que aquilo ali era então justo, porque o mais velho não tomou mais, o mais novo não tomou menos, enfim, todos tomaram a mesma quantidade. Todos estavam satisfeitos, porque todos foram tratados igualmente, sem acepção, sem privilégios, todos foram abençoados igualmente. Então, nossa visão, justiça é isso, é tratar todos de forma igual. E eu pergunto, será que isso realmente é justiça? Será que isso realmente é aquilo que pensamos ser o correto da parte de Deus? Queridos irmãos, veja só, há situações que sim, Deus ele trata-nos de forma igual. Por exemplo, há bênçãos que Deus concede a mim e a você de forma igual. Bênçãos universais, como nós chamamos, bênçãos do sol, da chuva. Muitas vezes estamos num lugar e Deus abençoa todos, independente se é justo ou não. A bênção do sol está sobre todos, a bênção da chuva está sobre todos. Então, há momentos em que sim, queridos irmãos, Deus precisa lidar com todos de forma igual. Mas perceba o seguinte, justiça não é tratada dessa maneira. Justiça não é tratada dessa maneira. Porque cada um temos um contexto diferente, cada um vivemos em uma situação diferente, e Deus, conhecendo a cada um de nós, Ele busca fazer o melhor para cada um de nós. E às vezes o melhor de Deus não é aquilo que eu e você imaginamos, não é o que eu e você gostaríamos. Há situações e testemunhos que você deve ter ouvido e que eu ouvi também, e às vezes a gente se pergunta essas coisas. 2 pessoas com a mesma doença, vamos colocar câncer, 2 pessoas com as mesmas doenças, de repente você vê um testemunho maravilhoso. A pessoa esteve em uma situação grave, com a mesma doença, ela fez o tratamento,
foi curada e agora está testemunhando de forma poderosa do milagre de Deus. Já ouviu? Eu já ouvi bastante testemunhos assim. Mas quantas pessoas você conhece de que passou pelas mesmas situações, que era uma fiel seguidora de Deus, assim como essa outra irmã que foi curada, ou irmão, mas que não teve a mesma sorte, ou que não teve a mesma cura? Olha, isso é importante nós percebemos, porque existe algo que a Bíblia nos apresenta na história de Pedro e Tiago aqui, mas na história de cada servo de Deus ao longo da história. A Bíblia nos apresenta nos dá uma notícia maravilhosa aqui nesse negócio. Que notícia é essa? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Você conhece esse texto? 8:28. Esse texto é importante, além para poder compreender esse verso, mas para compreender tudo que ocorre ao nosso redor, em nossa vida. Quando nós olhamos aqui para Romanos 8:28, nós percebemos o seguinte: o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, queridos, a Bíblia nos garante que Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. É claro que o melhor de Deus talvez não seja aquilo que você esteja pensando, mas lembre-se que Deus está no controle e tudo o que acontece, diz a Bíblia, busca ser o melhor para aqueles que o seguem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E na história de Pedro e Tiago nós podemos ter uma conclusão bem interessante. A conclusão, queridos irmãos, é entender que Deus sabia que o melhor para Pedro, naquela circunstância, e não somente para Pedro, porque Deus pensa no melhor de forma geral, era que ele fosse liberto. E o melhor para Tiago era que ele fosse permitido ser morto, né? Que ele fosse permitiu que ele fosse morto. É claro que aquilo ali não era algo que deveria de forma absoluta acontecer. Deus obviamente não deseja a morte de ninguém, mas diante das circunstâncias, o bem maior que Deus pretende para cada um de nós é aquilo que Ele vai buscar, é aquilo que Ele vai desejar que aconteça para mim e para você. Veja o seguinte: alguns interpretam esse texto bíblico de Romanos como sendo o melhor aqui. Então tudo coopera para o bem aqui neste mundo. Só que, queridos irmãos, o texto de Paulo ele está mencionando, claro, o bem maior de Deus para todos nós. E qual é o bem maior que Deus busca fazer para mim e para você? Aquele bem supremo, aonde Deus está desejando que tudo coopere para Ele. Não há outro bem maior, não há outro bem supremo que Deus esteja buscando para mim e para você, que não seja a nossa salvação, a nossa vida eterna. É tanto que Deus diz: o que é que te adianta ganhar o mundo inteiro e te perder a vida eterna? Porque para Deus o bem maior que Ele pode fazer por você, ou cooperar tudo aqui para que aconteça com você, é a sua salvação, é a sua vida eterna. Então, se preciso for, queridos irmãos, tudo aconteça, tudo de ruim aconteça, mas que esse bem maior seja concretizado. É essa a visão que precisamos entender neste mundo, porque a nossa maior prioridade, aquilo que tem de valor para nós, não é aquilo que temos aqui, não é o bem que alcançamos aqui, mas é o bem que podemos alcançar lá no céu. É aquelas coisas que eu e você não conseguimos ver, mas que Deus está fazendo com que tudo coopere para que isso aconteça na sua vida. Para Tiago, a salvação era esse momento. Para Pedro, a salvação foi outra mudança. Mas o bem maior para Tiago e o bem maior para Pedro, graças a Deus,
tudo cooperou para que isso acontecesse. A salvação deles. Diante da circunstância que estamos vivendo, precisamos entender: Deus está no controle. Deus está no controle. E não importa as circunstâncias que estejamos vivendo, Deus está guiando, fazendo com que tudo coopere para um bem maior, que é a sua salvação, é a sua vida eterna. Eu não sei se você está com o coração talvez angustiado porque essa situação está chegando perto, o contexto que estamos vivendo, de pandemia, de doenças, mortes, que estamos tendo notícias, está perto de você ou parece ser algo muito distante de você. Mas esse período tem nos feito pensar muito sobre a situação da vida, do bem maior, da salvação. Isso é bom. Muitas pessoas têm buscado conhecer a palavra de Deus por conta dessa situação, que talvez se não tivesse, não estaria interessada em saber quais são os planos de Deus para o futuro e para este mundo. E tem crescido o número de pessoas buscando estudar a Bíblia para conhecer as profecias, para conhecer aquilo que Deus está desejando, intencionando fazer com este mundo, qual é o final dessa história, qual é de fato o lado vencedor. E você já conhecemos, mas mesmo assim isso pode nos angustiar, isso pode nos trazer talvez preocupações, mas não somente isso aí, mas o que vem com tudo isso, como problemas financeiros, problemas de ansiedade, falta de insônia, situações diversas, queridos irmãos, que nos levam a pensar sobre o bem maior de Deus sobre nós. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender que não importa qual é o desfecho da minha vida, da sua vida, precisamos entender que Deus está no controle e confiar no controle de Deus para a nossa vida. Confiar no controle de Deus. É por isso que eu te pergunto nessa manhã, você gostaria de, mais uma vez, reafirmar o seu desejo, o seu compromisso de colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que não importa aquilo que aconteça, como disse Paulo, que vivamos ou morramos, somos Deus, somos do Senhor. É isso que você precisa decidir, reafirmar todos os dias: Senhor, somos Deus, confiamos nas tuas mãos. Assim como Tiago confiou em Deus e foi um homem fiel, e assim como Pedro confiou em Deus e foi um homem fiel, Deus está no controle da vida. Deus esteve no controle da vida de Tiago, Deus esteve no controle da vida de Pedro. Ambos tiveram, bem verdade, destinos diferentes, mas ambos foram alcançados pelo bem maior de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação. Esse é o bem maior, que coopera hoje para que aconteça comigo e com você. É por isso, queridos irmãos, que não podemos de forma nenhuma, permitir que a nossa vida fuja do controle de Deus, ou que tenhamos o desafio de querer controlar a nossa própria vida. Coloque-se nas mãos de Deus. Deixe Deus conduzir a sua vida, a sua família. Reafirme esse compromisso todos os dias: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, está sob o teu controle. Eu não quero tomar a primazia de modo nenhum sobre a minha vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não sei se está sendo um momento de bons ou ruins para vocês agora, mas Deus está no controle daqueles que se colocam nas mãos dele. Você gostaria de fazer isso nesse momento? Se colocar nas mãos de Deus e pedir para que Ele conduza a sua vida, assim como conduziu a de Tiago, assim como conduziu a vida de Pedro, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se é o seu desejo, olhe comigo agora também. Querido Pai, louvamos o Senhor, porque não importa a situação que o mundo esteja, não importa a situação que estejamos vivendo, o Senhor permanece no controle da nossa vida.
Assim nos revela a Tua palavra, assim nos revela, Senhor Deus, as profecias. Deus está no controle da história, Deus está no controle da nossa vida. E pensando nisso, Senhor Deus, cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E o bem maior que o Senhor tem para nós é a nossa salvação, a nossa vida eterna. E isso não queremos perder de modo nenhum. É por isso que queremos dizer, Senhor, que vivamos ou morramos, somos Teus nesse momento. Somos Teus, mais uma vez, reafirmando essa decisão. E que meu querido irmão, que me ouve nesse momento, me assiste nesse momento, reafirme também a essa decisão, colocando-se nas Tuas mãos e dizendo: somos do Senhor. Que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que o Senhor nos conceda um bom sábado em Tua presença, Senhor Deus. Esta é a nossa oração, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa ser com vocês, queridos, nesse restante de sábado, e que a paz do Senhor possa confortar o seu coração. Foi uma alegria estar com vocês. Um abraço, então, a todas as nossas igrejas, as igrejas de Pedra Mole, a igreja de Mucão, a igreja de Pinhão, a nossa igreja de Altos Verdes, Massaranduba, Logradouro, Carira Central, a nossa igreja de Cariraú, Lagoa Verde, Manuel Martins, enfim, que todas as nossas igrejas do nosso distrito recebam a bênção do Senhor nesse momento. Que a paz esteja com vocês.